TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Nós estamos iniciando mais um programa da TV APSA e hoje eu tenho para vocês uma novidade que considero extremamente importante. Mas primeiro deixa eu apresentar a pessoa que está aqui conosco. Eu estou com o Luiz Barosa, que é gerente sênior de capital humano da Deloitte. Luiz, como é que vai você? Tudo bom? Tudo bem, Bernardo. Prazer estar aqui com você aqui na TV APSA. Satisfação nossa também. Eu tenho algumas novidades importantes para o nosso telespectador que vêm do seu trabalho. Conta um pouco, quanto tempo de Deloitte você está? Eu estou há 14 anos na Deloitte, Bernardo. Olha, que bom. Sempre na consultoria de capital humano. Sempre capital humano? Sempre na consultoria de capital humano. Iniciei minha carreira como consultor. Então, estou nessa... Que formação? Sou administrador de empresas. Que bom. E estou fazendo um MBA também em gestão empresarial. Como é que você tem visto nesses 14 anos, na verdade, o mercado de capital humano no Brasil? Né? A Deloitte tem uma abrangência bastante interessante. Conta um pouco como é que está isso. Olha, Bernardo, eu entendo que o mercado de capital humano no Brasil evoluiu bastante, né? Como a Deloitte é uma empresa global, eu entendo que o mercado brasileiro acompanhou bastante o que vem acontecendo no mundo Isso é importante. Como tendência. Quer dizer que você consegue analisar o nosso desenvolvimento com o desenvolvimento mundial? Sem dúvida, sem dúvida. Corre mais ou menos paralelo? Entendo que sim, Bernardo. É claro que muitas coisas surgem fora do Brasil, até pela característica das nossas empresas aqui, muitas empresas multinacionais chegam para a gente, mas entendo que a velocidade também como essas coisas vêm ocorrendo também vem aumentando e a gente está praticamente com o mesmo nível aí de maturidade das empresas globais. Até porque nós temos aqui no Brasil várias empresas globais também. Exato. Se bem que também temos no Brasil vários mercados, né? Porque temos mercados mais desenvolvidos e mercados menos desenvolvidos. Perfeito. Mas você diria que do ponto de vista de gestão de capital humano, o Brasil está up to date, ele está bem dentro do processo global? Sim, claro, com exceções, mas eu entendo que estamos bem posicionados aí, principalmente comparando a outros países emergentes. Interessante. E do ponto de vista da área de capital humano da Deloitte, houve um crescimento? Sim, dos últimos anos a gente vem apresentando um crescimento. O último ano, eu acho que como toda economia, esse crescimento foi um pouco menor do que o esperado. Sim, normal. Mas, de fato, a demanda por serviços, por especialização em serviços de capital humano, ela vem crescendo, até porque a complexidade dos assuntos vem aumentando. Então, as organizações sempre procuram ajuda para... As situações ficam mais complexas. Hoje, qual é a demanda mais comum que você sente dentro do mercado? Olha, hoje um tema que está muito em voga é o que a gente vem chamando aí de HR Transformation. Tá? O que quer dizer isso? Que é trazer eficiência para o negócio de RH. Né? RH? RH. Quer dizer que o foco tem sido mais especificamente esse? Na consultoria de capital humano, com certeza. Olha que interessante. Tá? Então a gente costuma separar o nosso portfólio de soluções em dois grandes pilares. O RH no negócio, né? Que são todos os programas de gestão de talentos, os programas voltados aos profissionais do negócio, as pessoas do negócio, e o negócio de RH. Entendi. Que é a eficiência dentro do negócio, dentro dos processos de RH. Eu posso entender, me corrija se for preciso, que nós temos dois focos importantes nesse sentido. Primeiro, a entrega, ou seja, a eficiência e o desenvolvimento, e segundo, eu posso chamar de importância para recursos humanos. É isso mesmo? Sem dúvida. A importância da área de recursos humanos vem numa crescente. A presença do líder de recursos humanos no board de decisões das organizações vem crescendo fortemente. Muito interessante. Porque o negócio vem percebendo que o talento é que pode fazer a diferença para atingir os objetivos. Não há resultado sem pessoas. Exatamente. Muito bom, fico muito contente de ter essas informações, Luiz. Mas na verdade você está ansioso para falar de outra coisa aqui, na verdade. O que acontece? A Deloitte desenvolveu uma pesquisa em nível mundial, né, envolvendo quantas empresas no Brasil?
No Brasil, 50 empresas. 50 empresas, todas elas de porte grande, né, em segmentos diversos, evidentemente. E no mundo? 1.300 empresas. Geral. Muito interessante. E essa pesquisa, na verdade, abordou as tendências na gestão de pessoas, ou no capital humano dentro das organizações de uma forma geral, e classificou essas tendências em tendências atuais, dos próximos 3, 4 anos, e as tendências de 5 anos para frente. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco, até porque, na verdade, uma expectativa muito grande, mais uma vez, é saber como é que nós estamos, nós, Brasil, em relação às tendências mundiais. Isso também pode ser comparado. Com certeza. Como eu te disse, o Brasil está bem em linha com o que vem acontecendo no mundo. E a pesquisa comprova. E a pesquisa comprova isso. Então, se a gente olhar a ordem das prioridades dos executivos de RH das organizações no mundo inteiro, comparados com as do Brasil, de fato, elas são as mesmas. Interessante. Com exceção da primeira e segunda prioridade que se invertem quando a gente está falando no Brasil. Mas eu entendo que essa pesquisa comprovou que pelo menos o que é prioridade, o que é preocupação do executivo, está muito em linha com o que está acontecendo no resto do mundo. Ótimo, vamos analisar essas tendências de uma forma geral? Vamos começar com as tendências atuais, ou seja, o que está sendo praticado hoje de uma forma mais objetiva, ok? Vamos lá, como é que você quer falar? Você quer falar de uma ordem decrescente, crescente, qual a sua... Não, acho que podemos começar com a primeira, com a prioritária aí Tá bom? No mundo, né? Que é a questão da próxima geração de líderes. Né? Quer dizer, já há uma preocupação atual em se direcionar as atenções para o novo líder. Exatamente. Então, essa tendência, ela diz que o perfil do líder tem que mudar em relação ao que é hoje. Né? Há um direcionamento? Sim, sem dúvida. Qual é o direcionamento? Então, é deixar de criar, até a tendência fala em desmistificar o super-herói, né? Então, não entender que o líder efetivamente ele não é um super-herói e a gente não tem que ter um exército de líderes idênticos, né, através de um modelo definido, mas sim uma diversidade de líderes que através até do conflito e da divergência podem criar inovação, podem alavancar o resultado dos negócios, das organizações. É um líder mais humano? Um líder mais humano, sem dúvida. Interessante. Essa é uma tendência... Essa é a primeira tendência, a primeira preocupação dos executivos de RH. É a predominante. Isso, e no Brasil é a segunda. E qual é a segunda? A segunda... Que no Brasil é a primeira. Que no Brasil é a primeira, é a guerra por talentos. É algo que a gente já vem escutando aí há algum tempo e que de fato está na agenda do líder de RH hoje. Ou seja, no Brasil essa é a primeira preocupação. O que significa dizer, na verdade, que muito provavelmente nós tenhamos dificuldades na área de educação? Sem dúvida, porque se a gente for analisar os dados de desemprego, a gente está com um desemprego relativamente, ou relativamente não, muito baixo no Brasil, talvez dos mais baixos da história. Então, de fato, o que acontece é uma escassez de mão de obra especializada, uma escassez de habilidades que as organizações precisam para alavancar os seus resultados. Isso tem tudo a ver com a formação, com a entrada de novos talentos no mercado. Perfeito. E a segunda do Brasil é a nova liderança. Exatamente. Interessante, quer dizer que nós estamos bem afinados com o resto do mundo, com essa inversão apenas em função das nossas características. É perfeito. Isso. Muito bom. Terceiro item. Bom, a terceira tendência, que aí é a mesma no mundo e no Brasil, é o que a gente vem chamando de Organization Acceleration, que trata da preparação das organizações para um ambiente de mudança mais forte. E mais rápida? E mais rápida. Então, essa é uma tendência que está sendo praticada no mundo inteiro. Exatamente. Então a gente classificou, bom esclarecer que a gente classificou algumas tendências como tendências exploratórias, tendências que são efetivamente novidades, e tendências que as empresas já entendem e que já são uma realidade nas organizações, mas que as empresas deveriam encarar de uma maneira diferente, e essa é uma delas. As empresas vivem a mudança já hoje, só que a questão é a preparação para essa mudança, é como encarar essa mudança de uma maneira mais ampla e não com abordagens
tradicionais. Quer dizer, não pode ser uma mudança implementar, tem que ser, na verdade, um fator mais rápido de processo. Tem que ser um processo contínuo dentro da organização. Tá? Com todo esse movimento de fusões, aquisições, por exemplo, uma empresa que estiver preparada, que tiver um processo instituído de gestão da mudança, no sentido mais amplo desse termo, sem dúvida ela vai ter um melhor resultado. Tá, isso é praticado no mundo e no Brasil também foi identificado? Também foi identificado como uma tendência prioritária. O quarto item? O quarto item diz um pouco sobre a tendência da transformação das áreas de RH, que também é uma dessas tendências que já está na pauta do executivo de RH hoje. Transformação da tendência em recursos humanos. Eu acho que esse assunto é bem interessante para o nosso público. Não saia daí, voltaremos em seguida para discutir essa questão. Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje entrevistando o Luiz Barosa, que é gerente sênior de capital humano da Deloitte. E nós estamos falando sobre a pesquisa recém-realizada pela Deloitte em mais de 1.300 empresas do mundo e 65 no Brasil? 50 no Brasil. 50 no Brasil. Essa pesquisa mostra tendências e uma série de novidades no que se refere às preocupações de recursos humanos de uma forma geral, né? Nós já falamos sobre os 4 primeiros itens, ou melhor dizendo, sobre os 3 primeiros itens dessa pesquisa, que você vai ver na tela também. E agora estamos discutindo um pouco o 4º item que foi identificado pelos respondentes, né, pelas empresas pesquisadas, e que fala sobre a mudança, a transformação de recursos humanos. A transformação de RH, né, é um tema que há algum tempo já vem em pauta, já vem sendo tratado pelas empresas, trazer mais eficiência quando a gente está falando do negócio de RH, né? Então, como a gente traz eficiência, eficácia para o negócio de RH, e de fato essa é uma tendência que tende a se transformar, é isso que essa tendência diz. Esse ponto, na verdade, está querendo dizer que a área de recursos humanos tem que estar mais focado no resultado, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, está mais preocupado com aquele termo que se usa muito hoje, que é a entrega. Ele volta suas atenções para a entrega, né, a otimização das equipes de RH, a determinação do que é essencial e do que não é essencial. E a aproximação do RH do negócio. A aproximação do RH do negócio. E o que a tendência diz é que o foco vai deixar de ser nesses processos mais operacionais para voltar as suas atenções para aqueles processos mais estratégicos na organização e que efetivamente trazem um impacto no resultado. Então é uma transformação da transformação do RH. Significando, na verdade, que há uma coerência nesse processo. As pessoas estão, sem dúvida, pensando nisso. Sem dúvida, pensando nisso, é uma tendência que está em evolução. O que mais?
Muito bem, a quinta tendência também traz um pouquinho da importância do RH, a importância crescente do RH dentro das organizações, que é a tendência que diz que os conselhos estão trazendo para dentro o principal executivo de RH para entrar na tomada de decisão. Interessante, você está dizendo que os conselhos de administração estão convocando recursos humanos para a decisão? Exatamente, estão convocando os recursos humanos para a decisão, pelo entendimento que os talentos e os riscos inerentes às pessoas, eles são fatores-chave dos negócios hoje. Eu diria para você, obviamente, na nossa visão, que isso tem toda a coerência, né? Eu diria apenas que o surpreendente é que está acontecendo por parte do Conselho. Quer dizer, eles começaram a tomar consciência de que pessoas faz diferença e nós temos que trabalhar isso muito proximamente. É isso? Exatamente, Bernardo. Que bela notícia. Sem dúvida. Para o profissional de RH, lógico, essa é uma bela notícia. E eu digo mais, na verdade, além de ser uma ótima notícia para o profissional do RH, é uma ótima notícia para a empresa. Temos que trabalhar isso. Sem dúvida. Como eu disse, a questão de talentos, as questões de compliance relacionadas às pessoas, elas estão na pauta dos executivos. Maravilha. O que mais diz a pesquisa? Bom, temos outras tendências, eu acho que vale a pena a gente passar por algumas interessantes aqui, que, por exemplo, a questão da marca do empregador. Branding, ok. Eu tenho notado, você comentando isso agora, eu lembrei que algumas empresas dizem assim, de vez em quando, não, a nossa empresa tem atraído potenciais. Né? Ou seja, isso é uma preocupação séria mesmo. Sem dúvida. O branding ou a marca do empregador é fator preponderante para a atração dos melhores talentos. O que acontece de fato é que muitas empresas não perceberam que a marca da organização e a marca de empregador hoje, ela pode estar dissociada assim. Né? A marca ela carrega também, ajuda a marca como empregador, mas com o advento das mídias sociais, com a conectividade, quer dizer, as pessoas começam a perceber a diferença de uma marca como um produto e da marca como empregador. Significando dizer, na verdade, que o empresário tem que estar muito atento a essa questão. Se você quer ter os melhores profissionais, você tem que deixar claro que você é uma empresa onde ele vai ter uma boa condição. Sem dúvida. A experiência como empregado dentro, como a gente fala de experiência do consumidor, é a experiência do empregado e dos candidatos com aquela organização. E querendo ou não, a empresa tendo uma estratégia ativa para isso ou não, ela tem uma marca de empregador. Perfeito. Muito bom. Gostei desse item. É uma tendência também, é a sexta tendência, tanto no Brasil quanto no mundo, e as empresas vêm demandando bastante por esse assunto, Bernardo. Eu tenho certeza. Até porque, na verdade, como você mesmo disse, a demanda por bons profissionais está cada dia mais difícil. Né? Se não tiver nada que atraia, eu vou perder. Perfeito. Tem tudo a ver com outra tendência que a gente falou, que é a guerra por talentos. Isso. Né? Próximo item. Bom, o próximo item trata o envelhecimento da força de trabalho, ou melhor, como os profissionais que estão aí na geração Baby Boomer vão continuar no mercado de trabalho de uma maneira um pouquinho diferente. Você está querendo dizer, na verdade, que as empresas estão aceitando manter seus funcionários de maior idade? Exatamente. Por diversos fatores, né? Fatores relacionados à longevidade das pessoas hoje, fatores relacionados à diminuição de renda quando da aposentadoria por parte do profissional e por parte da empresa, fatores relacionados à escassez de habilidades e competências essenciais para a organização, onde ela não consegue suprir com a geração Y ou a mesma geração X que está começando a ocupar os seus cargos de liderança. Você está dizendo que no mundo 1.300 pessoas e no Brasil 50, pessoas na empresas, e no Brasil 50 empresas colocaram isso como um fato, como uma tendência realizada. Como algo que vai ser, essa na verdade é uma tendência aí para os próximos 2-3 anos. De 1 a 3 anos aí, mas é algo que está começando a entrar na pauta e
E as empresas precisam entender como reinserir esse profissional no mercado, porque muitas vezes não é num trabalho de dia inteiro, é através de uma consultoria pontual. É outro tipo de relação. É um outro tipo de relação. E tem que ser uma relação inteligente para se aproveitar ao máximo a experiência e as competências que esse tipo de profissional pode trazer para a organização. Sim, eu acho que é muito interessante, até porque também pode ser um excelente recurso de adaptação das novas gerações. Exatamente. As novas gerações aí muito provavelmente vão ter uma lacuna em relação à liderança, e essa experiência é fundamental para ajudá-los no crescimento da carreira. Excelente. Em frente. Muito bem. A próxima tendência que eu achei bastante interessante diz respeito à flexibilidade nos ambientes de trabalho, né? Também um tema que hoje vem sendo muito discutido nas organizações, o teletrabalho, o trabalho virtual, a diversidade das equipes, né, envolve tudo isso. Ou seja, uma flexibilidade nas relações de trabalho interno, tanto do ponto de vista de ambiente físico, quanto do ponto de vista de locação. De locação, de relacionamento entre as equipes, o achatamento das estruturas vem conduzindo essa tendência também. Equipes mais multidisciplinares, mais horizontalizadas, menores fronteiras internas, menores fronteiras, uma conectividade muito grande, né? Em muitas empresas também, aqui no Brasil isso é uma tendência. Já existe isso aqui fortemente? Em uma cidade como São Paulo, por exemplo, home office, assim por diante? Está começando pelo home office, mas as empresas estão percebendo que esse assunto é muito mais amplo, né? Como trabalhar virtualmente, a relação entre as equipes muda, né? Antigamente o chefe monitorava a equipe andando pelos corredores do escritório. Tá. Hoje em dia o modelo mudou, quer dizer, a gente está interagindo através das ferramentas de tecnologia, sim. de conference calls, por aí vai. Reunião virtual? Reuniões virtuais, né? Como trabalhar, principalmente para o brasileiro, como trabalhar sem o contato presencial, pessoal, né? É muito interessante. As empresas, eu diria que estão numa curva de aprendizado acelerada nesse tema. E eu diria que isso é inevitável. É inevitável. Próxima tendência? A próxima tendência é o que a gente chama de Analytics, né? A gente aqui vem chamando de Human Capital Analytics. Tá, isso é muito interessante, mas vamos falar isso no próximo bloco. Não saia daí, voltaremos a falar sobre essa outra tendência que no Brasil tem sido extremamente fortalecida, e você vê que o mundo também traz esse ponto. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Hoje entrevistando o Luiz Barosa, que é gerente sênior da Deloitte, da área de capital humano, e que está trazendo para nós informações muito fortes, muito interessantes referente à gestão de recursos humanos
no mundo, né? A nível de 3 tipos de tendências, as atuais estão sendo colocadas em prática, as que próximas daqui a 1 a 2, 3 anos e as que vão ser realidade daqui a uns 4, 5 anos aproximadamente. Evidentemente temos algumas diferenças, empresas que já estão mais à frente, outras que estão um pouco menos, mas isso tem fortalecido muito algumas práticas no Brasil, porque as tendências brasileiras e as das empresas mundiais estão muito próximas e muito semelhantes, mostrando, na verdade, um amadurecimento interessante na nossa gestão de uma forma geral. Nós falávamos sobre uma série de tendências, Luiz, e você ficou com a última que nós ficamos pendente. Que é o Human Capital Analytics. Ok. Explica o que é isso para nós. Muito bem. Essa tendência ela diz sobre o trabalho com os dados disponíveis dentro da organização na área de RH. Ou seja, mensurar um pouco mais o trabalho. Além de mensurar, a tendência trouxe uma frase muito interessante, que é o profissional de RH trabalhando como um economista. Essa tendência trata das análises preditivas, ou seja, não só olhar para o passado, com os dados, hoje as empresas, bem ou mal, já têm os seus dashboards de indicadores, seus painéis de controle. O fato é que essa tendência diz que a gente deve trabalhar esses dados de uma maneira preditiva para se antecipar às questões que vão influenciar o negócio. Em suma, além de trabalhar com indicadores, eu preciso fazer desses dados uma perspectiva de informar como será o futuro em termos de tendências, novidades e até preocupações. Perfeito. Esse é um tema que vem sendo já muito discutido nas organizações brasileiras, inclusive, mas de fato as empresas ainda vão demorar um pouquinho para praticar de maneira plena essa tendência. Será que, na verdade, aquela convocação dos conselhos da participação mais próxima de recursos humanos na gestão estratégica tem ligação com isso? Sem dúvida. As decisões, as boas decisões geralmente são tomadas em cima de fatos e dados, né? Então, o profissional de RH sempre se ressentiu... Em projeções, né? Em projeções, e o profissional de RH sempre se ressentiu da falta das informações mais quantitativas, né, do que daquelas informações qualitativas. Nós temos 2 necessidades, então, declaradas nessa tendência. A primeira necessidade é fazer com que o profissional de recursos humanos se preocupe um pouco mais com isso. Perfeito. Você está sentindo isso no mercado? Estou sentindo isso no mercado, é uma preocupação geral, exatamente pela relação, pela importância que o RH vem ganhando na tomada de decisão dentro das organizações. E a segunda necessidade é que para que ele saiba trabalhar com esses indicadores, até projetando tendências, né? Como você falou muito bem, que ele possa trabalhar com um perfil mais de um economista, que faça uma previsão de tendências e necessidades. Perfeito. Análise de dados, tendências, desde para decisões mais amplas até no nível individual das equipes, por exemplo, qual o risco de eu perder determinado profissional da minha equipe através de uma análise quantitativa de dados. Perfeito. Isso Eu acho fantástico. Agora, devo admitir que vai tornar a atividade bem mais complexa, né? Sem dúvida, ganha uma complexidade muito grande e a necessidade de trazer novas habilidades e competências para dentro da área de RH. Perfeito. Muito legal. O que mais? Bom, a próxima tendência diz respeito à gestão da performance, né? O que diz a tendência? Isso é terrível. A tendência está dizendo que as empresas, elas não, de maneira geral, não estão satisfeitas com seus modelos de performance atuais, né? A maior parte dos executivos de RH classificam esses modelos como razoáveis ou ruins. Eu posso dizer para você que eu sou testemunha disso. Essa área é uma área que tem muito a desenvolver mesmo. Principalmente com essas tendências que você coloca em termos de projeção, em termos de maior necessidade de posicionamento. Isso tem sido visto pelas empresas em todo o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma experiência que todo aquele preenchimento de formulários, a relação do avaliador, avaliado, quer dizer, isso está sendo questionado nas organizações se é realmente o modelo mais eficaz para mensurar, para medir a performance dos profissionais. Excelente. No Brasil, essa tendência também se mostra presente. Também se mostra presente no Brasil. É uma preocupação geral e do Brasil não é exceção. Muito bom. O que mais?
Bom, eu acho que a última que a gente pode falar aí é a questão da economia aberta de talentos, né? Do pool global de talentos. As empresas estão buscando aí, independente da localização geográfica, ok. o talento aonde ele estiver. Ou seja, na verdade, hoje nós temos claramente uma globalização de profissionais. Eu posso ter no Brasil profissionais de qualquer lugar do mundo e você vai encontrar brasileiros em qualquer lugar do mundo. Não só como turista, mas como profissionais também. Exatamente isso, Bernardo. Isso já é um fato. Isso já é um fato. A gente aqui no Brasil já percebe a presença cada vez maior de estrangeiros. Sim. A presença de brasileiros no exterior também, com a internacionalização de algumas empresas brasileiras. Isso. Sem dúvida é uma tendência, mas a tendência diz que não necessariamente a gente precisa trazer o profissional para a nossa localidade, trazer um profissional estrangeiro para o Brasil, mas muitas vezes se aproveitar de uma competência de maneira virtual, trabalhando à distância, Lógico. com um talento que está na China, por exemplo. Ou seja, o mundo é pequeno. O mundo ficou pequeno. Não, eu acho perfeito. Acho que não precisamos nem sequer mesmo trazer profissionais do exterior para vir trabalhar aqui, se bem que tem sido intensa essa movimentação, até pelas dificuldades da Europa e assim por diante. E isso tem feito com que a gente tenha que se abrir para isso em vários aspectos, porque tem aspectos culturais envolvendo essa questão toda. Sem dúvida. Olha, vocês têm uma pesquisa fantástica em mãos. Quando que essa pesquisa vai para o ar aqui para a gente poder ter um pouco mais de detalhes? Olha, Bernardo, ela tá saindo do forno, ela deve em meados de julho aí, está indo para o mercado. Não foi divulgada ainda. Ainda não foi divulgada. Quer dizer, então nós estamos aqui fazendo um furo de reportagem. É um furo de reportagem. Olha que gostoso. Você acha que isso deverá ir para o mercado daqui a 2 meses aproximadamente? Isso, por volta de 2 meses. A gente ainda está trabalhando nas traduções, na formatação dessa pesquisa, então assim que ela estiver pronta... Você foi um dos responsáveis pela pesquisa aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Por convidar as empresas e, enfim, compilar os dados. Parabéns, Luiz. Eu fiquei muito contente porque, na verdade, pesquisa sempre é um grande recurso porque nos orienta um pouco em termos de possibilidades e os resultados levantados são muito interessantes. Agradeço pelo convite, Bernardo, e assim que estiver pronto a gente disponibiliza aí os canais de acesso a essa pesquisa para vocês da Excelente. APSA. Luiz, parabéns a você, parabéns à Deloitte pela iniciativa, inclusive. E eu quero disponibilizar para você o nosso canal e a nossa mídia para novas informações sobre esse assunto. Para o nosso público, você tem a certeza absoluta, esse tipo de tema sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado. Toda vez que a gente tiver novidades aí, sem dúvida, a gente vai trazer para vocês. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza de que, na verdade, a informação de hoje, desse programa, pode ser muito positiva para as suas análises, para os seus planejamentos de uma forma geral. Agradeço a sua audiência, espero contar sempre com ela. Agradeço a sua participação, Luiz. Muito obrigado pela sua presença e esteja sempre conosco. Até mais.